Neste vídeo nós vamos ensinar os principais cuidados necessários para que a sua violeta fique sempre linda e saudável. A violeta é uma planta delicada, linda e de fácil cultivo. Pode atingir entre 15 e 30 centímetros de altura. Ela é originária da África tropical. Suas folhas são suculentas e podem ter diversas formas e tonalidades, mas em geral são verdes e em formato de coração, com a superfície aveludada. As flores da espécie original são simples, com apenas uma camada de pétalas e têm de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Da hibridação e melhoramento, surgiram variedades que produzem flores de diversas cores, como lilás, brancas, róseas, roxas e bicolores. É uma planta perfeita para cultivar em vasos pequenos do lado interior de uma janela, aproveitando a iluminação difusa. Em relação ao local, as violetas gostam de luz, então não as deixe em ambientes escuros. Mas receber os raios solares diretamente pode queimar a planta. O ideal é apostar na meia sombra, tanto para as plantas que estão no jardim quanto para aquelas cultivadas dentro de casa. Essas flores gostam de temperaturas mais amenas, nem muito altas nem muito baixas. Se você vive em regiões mais quentes, talvez precise plantá-las na sombra e regá-las com mais frequência. A temperatura ideal para violetas varia entre 22 e 24 graus, lembrando que a luminosidade é necessária para o seu crescimento. Para quem está cuidando de violetas dentro de casa, procure deixá-las em um local com temperatura agradável, não abafado e bem ventilado. Em relação aos vasos, dê preferência aos de barro, que absorvem melhor o excesso de umidade e garante que sua planta permaneça mais saudável. Se for usar o de plástico, será necessário prestar mais atenção se a terra se encontra úmida. Em relação ao tamanho do vaso, lembre-se que as violetas não toleram recipientes grandes, pois o solo que não for ocupado pelas raízes pode se tornar encharcado e ácido e causar o apodrecimento da planta. Por falar em solo, as violetas se adaptam bem às misturas de solo tradicionais para plantas de vaso, com 1/3 de terra de jardim, 1/3 de terra vegetal e 1/3 de areia. Existem no mercado substratos próprios para violetas. As regas devem ocorrer apenas quando a parte superior do solo estiver seca ao toque. Normalmente rega-se 2 vezes por semana no verão e 1 vez no inverno, mas isso varia. Locais mais quentes pedem mais regas, que sempre devem ser feitas logo ao amanhecer ou no fim da tarde para não queimar as plantas. Já locais com temperaturas mais baixas e úmidas pedem menos regas e mais cuidados para não deixar as raízes da folha apodrecer. É importante lembrar de nunca molhar as folhas e flores, apenas o substrato. Após a rega, deixar a água escoar bem. Só depois colocar a planta no pratinho. Violetas respiram pelas raízes e o excesso de água apodrece as raízes e provoca o aparecimento de mofo. Em relação à adubação, é recomendado alternar entre fertilizantes orgânicos, de origem animal ou vegetal, como torta de mamona e farinha de osso, e fertilizantes inorgânicos, como o NPK 414-8, ou fertilizantes próprios para violetas. Os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio encontram-se na água e também no ar. Ter uma boa circulação de ar é muito importante para violetas. O recomendado é adubar no começo da primavera, no começo do verão e no começo do outono. Na hora da poda, retire folhas e flores secas ou murchas. Se aparecer pequenos brotos secundários ao longo do tronco ou na axila das folhas, eles devem ser removidos antes de se tornarem muito grandes. Isso ajudará a manter a simetria das suas plantas. Em relação à propagação, saiba que as violetas se multiplicam por sementes, por divisão da planta, por enraizamento das folhas em substrato ou em água em um ambiente protegido. Um bom procedimento para o enraizamento da folha em água é pegar um copo com um pouco de água, tampar com papel alumínio, fazer um furo e inserir o cabinho da folha. Colocar em um local iluminado mais longe do sol. As raízes se formarão entre 2 a 4 semanas se você seguir esses passos. Uma outra dica é que se você comprou suas plantas em lojas, geralmente elas vêm com substrato muito leve, com poucos nutrientes, pois no cultivo usa-se muito a adubação líquida diluída na irrigação controlada, chamada de fertirrigação. O ideal é trocar a planta para um vaso com terra fértil, composto orgânico e boa drenagem, ou adubar frequentemente, pois em pouco tempo a planta definhará por falta de nutrientes. Se você gosta de violeta e outras flores, se inscreva no canal porque aqui vai ter muita informação sobre as plantas com vídeos todas as semanas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também os outros vídeos do nosso canal e até a próxima.